Fala, gurizadinha! Tudo certo com vocês? Vamos lá para mais uma prévia de jogo do Real Madrid. Neste sábado tem Real Madrid e Getafe, um jogo que é importantíssimo para o Real Madrid. Por quê? Porque o Barcelona tropeçou nesse sábado de novo. O Barça somou um ponto dos últimos 9 disputados e agora o Real Madrid tem uma possibilidade de se somar todos os pontos até o jogo que está faltando, assumir a liderança do Campeonato Espanhol. Difícil? É difícil, mas existe a possibilidade, então tem que aproveitar a possibilidade. Antes de mais nada, se vocês estão por aqui e ainda não estão inscritos no canal, se inscrevam para ajudar o canal a crescer, deixa o like e, claro, os comentários de vocês por aqui. Vamos lá. Real Madrid entra em campo neste domingo, enfrenta o Getafe no estádio Santiago Bernabéu. É o penúltimo jogo do ano do Real Madrid em casa. Porque dos jogos que restam até o dia 22 de dezembro, que é o último jogo do ano do Real Madrid, só tem 2 em casa. Esse contra o Getafe e o do dia 22 de dezembro contra o Sevilla. Então o Real Madrid vai ter uma sequência complicada fora de casa contra adversários complicados, tanto em La Liga como na Champions, e precisa reencontrar o ânimo. E nada melhor do que jogar em casa para isso, depois de um tropeço do teu eterno rival, que te faz ter a possibilidade de se somar todos os pontos, assumir a liderança do Campeonato Espanhol. Então, esse jogo contra o Getafe, que já era importante em termos anímicos depois da derrota para o Liverpool na Champions, passa a ser um jogo importantíssimo para o Real Madrid fazer check em 3 pontos e pensar em conseguir assumir a liderança da competição. Primeiro, sempre aquelas dicas para quem está pensando em palpitar em relação a esse jogo. O Real Madrid viveu um momento bem complicado. São 2 derrotas nos últimos 3 jogos no Bernabéu. São 3 derrotas nos últimos 5 jogos. É um time que está com dificuldade de marcar gols. Em 3 dos últimos 10 jogos, o Real Madrid não conseguiu marcar gols. Isso que é um time que historicamente costuma marcar gols nos seus jogos. Mas está com dificuldade. Até cria oportunidades com o Liverpool, foi bem abaixo da média de finalizações que o Real Madrid costuma ter, mas está com dificuldade de converter, realmente. E defensivamente, tirando o jogo contra o Liverpool, achei até que tinha dado uma melhorada, mas aí o nível do adversário subiu e complicou a vida do Real Madrid. Mas o Courtois está de volta e isso sempre faz com que o Real Madrid tenha menos probabilidade de sofrer gols, porque o Courtois faz pelo menos um milagre por jogo. Mas o momento é complicado. Porém, o rival é um rival que o Real Madrid costuma se dar bem. O Getafe não é um time fácil de jogar, porque é um time que costuma se fechar, defender muito bem, dificultar a entrada do adversário na área. É um time do José Bordalás, que é um cara que pensa o futebol dessa forma. E o Ancelotti elogiou muito o Bordalás na coletiva, porque eles pensam o futebol de uma forma parecida. O Bordalás tem, acho que uma forma ainda mais exagerada do que o Ancelotti de pensar no sistema defensivo, mas é assim. Nos últimos 6 enfrentamentos entre Real Madrid e Getafe, o Real Madrid ganhou todos os jogos, mas nunca ganhou por um placar elástico. Sempre foi 2-0, 1-0, 2-1. Então, para quem está pensando em resultado, para pensar aí talvez por esse caminho aí. No Bernabéu, são 15 vitórias consecutivas do Real Madrid, que não perde para o Getafe desde a temporada 2007 e 2008. E no confronto, somando estádios fora de casa e em casa, são 20 jogos consecutivos do Real Madrid sem perder para o Getafe. Então o histórico é bom, mas é um time sempre duro e difícil de enfrentar. Menos em casa do que na casa do Getafe, sim, mas é um adversário sempre muito complicado. O ponto é que o Real Madrid precisa voltar a vencer e precisa que alguns jogadores, que a individualidade e o coletivo apareçam. Que se dê um passo para frente numa melhoria que a gente via até o jogo do Liverpool. Essa que é a verdade. E para quem está pensando em palpitar, sempre aquela dica da parceira aqui do canal, KTO.com. A verdade é que o resultado vai ser o mais importante para o Real Madrid no jogo contra o Getafe. O importante é somar 3 pontos. Porém, aqui na Espanha existe uma expressão de brotes verdes, que eles falam, que é ver algo mais, que o Real Madrid consiga nos mostrar que tem algo mais, que tipo, ok, o Liverpool é o melhor time da Europa hoje e foi um tropeço e um absurdo e o Real Madrid jogou e tal, mas antes do Liverpool tinham 2 jogos que nos indicavam que esse time podia mudar um pouco a dinâmica de jogo, né? Porém, as
as ausências continuam sendo grandíssimas ausências e, obviamente, que elas afetam no nível do jogo. O Real Madrid continua com 6 desfalques, sendo que desses 6, se não os 6, 5 são titulares do time. Então, realmente, o Ancelotti está tendo que tentar encontrar soluções. Não tem Vini Júnior e não tem Camavinga, os dois são aguardados para um Intercontinental no dia 18 de dezembro. Vamos ver se eles talvez consigam recuperar antes ou se eles não vão chegar a tempo, mas a ideia é que eles estejam no Intercontinental. Tchouaméni, que o Ancelotti já disse que é o próximo a retornar, talvez para o jogo contra o Atlético do meio da semana. Carvajal e Militão, que perdem toda a temporada, e o Alaba, que é uma incógnita, porque ele ainda não voltou depois da lesão no joelho no final do ano passado, teve uma recaída quando ia voltar e agora é aguardado só para o início de 2025. Na entrevista coletiva, o Ancelotti foi questionado de novo sobre janela de transferência, se o Real Madrid vai ir para a janela de transferências de janeiro, e ele meio que deixou entender que está condicionado ao como é que volta o Alaba. Então, se o Alaba volta bem, talvez o Real Madrid não vá para a janela contratar zagueiro. Pelo menos o Ancelotti deixou cenários muito abertos e que ele não quer falar sobre isso, porque ele só vai falar sobre isso, o clube só vai conversar sobre isso a partir do dia 22 de dezembro. Então a situação é essa. Para compor o elenco, o Ancelotti tem trazido meninos da base. A boa, incrível notícia para o Real Madrid é o retorno do Rodrigo. O Rodrigo se lesionou uma lesão muscular no dia 9 de novembro, 22 dias depois, já contando com amanhã, tá de volta. A ideia é que ele tenha minutos contra o Getafe. Ele já vem treinando com bola há alguns dias, a gente viu na semana passada ele treinando específico com bola. E voltou a treinar com o grupo na sexta e hoje no sábado fez o treinamento e foi relacionado, tá na lista dos relacionados, ele deve ter alguns minutos, não deve começar no time titular. Mas é uma grandíssima notícia porque o Real Madrid vai precisar do Rodrigo nos próximos jogos. É um jogador importantíssimo para o jogo coletivo do time. O Rodrigo entrega muito ao jogo coletivo, melhora o nível de jogo do time e é um cara que já se mostrou muito decisivo, que nesse momento o Real Madrid está precisando de jogadores que decidam e o Rodrigo é um desses caras que decide. Então é uma baita de uma notícia para o Ancelotti o retorno do Rodrigo. Sobre Kylian Mbappé, foi o principal jogador questionado na entrevista coletiva e o Ancelotti, todo o tempo que questionaram sobre o momento do Mbappé, sobre o que falta para o Mbappé, sobre como é que está o Mbappé, ele trouxe todo o momento para o coletivo. Inclusive tem uma fala dele que ele diz, eu estou como um Mbappé, tentando encontrar a minha melhor versão. O Ancelotti traz toda a responsabilidade para ele, diz que na carreira dele, em todas as temporadas, tirando a última com o Real Madrid, ele passou por estes momentos, de ter dificuldades, de ter que encontrar soluções, de ter que provar que o time consegue. E que ele acredita que o time é um espelho dele e que se o time não está mostrando a melhor versão é porque ele também não está na sua melhor versão. Sobre Mbappé, ele defendeu o jogador o tempo inteiro, disse que ele está bem e que ele está focado em conseguir encontrar a sua melhor versão. Falou em adaptação, é a primeira vez que eu vejo assim, ele realmente falar de adaptação, que eu acho que também tem um pouquinho, mas num jogador de 25, quase 26 anos, a gente sempre espera que seja mais rápido, mas igual exige um tempo de adaptação. E sobre Endrick, que é um assunto que no Brasil tá muito forte, mas aqui também se fala, por que o Endrick tem tantos poucos minutos? A gente teve a possibilidade de perguntar para o Ancelotti e fomos muito diretos, né? Assim, de todos os jogos que o Real Madrid tem daqui até o final da temporada, são 2 em casa, sendo que o do dia 22 é contra o Sevilha. O Getafe, pelo histórico que eu trouxe de números, é um adversário entre aspas, e só entre aspas, porque o momento do Real Madrid é todo estranho, mas acessível para o Real Madrid jogar no Bernabéu. Então seria o ideal, seria o indicado, se ele fosse contar com o Endrick, o jogo contra o Getafe. E o Ancelotti é muito caro, claro. Se ele acreditar que o Endrick é o jogador que possa fazer o Real Madrid ganhar, ele vai jogar. Vai jogar ou não vai jogar? Não sabemos. A realidade do Endrick a gente já trouxe aqui muitas vezes, é um jogador de 18 anos que tem que passar por um processo de adaptação, não é fácil essa mudança de cultura futebolística, de treino, de logística, de dia a dia, enfim, de muita coisa, é normal. De jogo também. O futebol europeu é diferente, é mais intenso.
Mas chama a atenção que no momento que o time não tem um monte de jogador lesionado, assim, o Rodrigo agora tá voltando, mas pro jogo contra em Anfield, o Ancelotti tinha 3 atacantes, o Mbappé, o Brahim e o Rodrigo, e o Endrick. E o Endrick foi o último jogador a entrar em campo, a última substituição. Desde o jogo contra o Lille, na Champions, que o Endrick é titular, a única titularidade dele com o Real Madrid, e ele não faz um jogo ruim. Pra mim, ele é o melhor atacante do Real Madrid naquela partida. Nunca mais o Endrick foi titular. E ele ficou, depois daquele jogo contra o Lille, 5 jogos sem ter nenhum minuto. E nos últimos 3, ele teve apenas alguns minutos, no máximo 15. No jogo contra o Liverpool foram 11. Dos 22 jogadores do elenco do Real Madrid, o Endrick é o penúltimo com menos minutos. Só na frente do Vallejo, que não conta pro Ancelotti. Então chama atenção que realmente são muito poucos minutos, né? E se tem um jogo no qual ele pode aproveitar o Endrick, porque em casa é contra um adversário que vai se defender e ele precisa de armas ofensivas, talvez. Mas o Ancelotti não garante nada e vamos ver o quanto de minutos o Endrick vai ter nessa partida contra o Getafe. Time titular deve ser Courtois no gol, Lucas Vázquez na lateral direita, o Raul Asensio, zagueiro pela direita, o Rudiger pela esquerda, e aí Mendy, Fran Garcia, não sei quem é que ele vai colocar. Mendy não tá bem, mas o Fran Garcia também não é aquela coisa, então eu não sei o que ele vai escolher ali na lateral esquerda. Valverde volta pro meio de campo, Valverde e Bellingham são as certezas no meio de campo, e aí tem 3 jogadores para 2 posições. Ceballos, Modric e Arda Güler. Vamos ver quem é que ele vai escolher. E no ataque eu acredito que ele vá com Mbappé e Brahim. A não ser que ele nos surpreenda e coloque o Endrick como titular. Mas se não é Mbappé e Brahim. É um momento que o Real Madrid tem que provar muita coisa, mas é um momento, sobretudo, que o Real Madrid precisa de resultado. Precisa de 3 pontos. Precisa ganhar e precisa somar 3 pontos. Porque existe essa possibilidade, aberta pelo próprio Barcelona, do Real Madrid conseguir assumir a liderança do Campeonato Espanhol, se vencer todos os seus jogos até esse jogo restante aí que tem. Então, a possibilidade, ela tá aberta e tem que aproveitar. No momento em que o Real Madrid precisa de resultados, precisa de jogo, precisa de individualidades aparecendo, mas não dá pra ter tudo. Então, foco resultado no momento, que é o mais importante pro Campeonato Espanhol, principalmente. Sobre relacionados, como tem 6 desfalques, o Ancelotti chamou 3 meninos da base. O Diego Aguado, que já tinha entrado, eu não sei se foi contra, eu acho que foi no jogo anterior do Campeonato Espanhol, que é um zagueiro de 17 anos. E chamou o Loren Aguado, de 22, que é lateral direito. Eles chamam lateral direito da base para ter no time. E o Chema, de 19, que é volante. Então, ele compõe com 3 jogadores da base as 6 ausências que ele tem do time principal para esse jogo contra o Getafe. O Real Madrid tem um calendário duríssimo pela frente e o Ancelotti vai ter que revezar elenco, apesar de não ter elenco, porque não vai dar para todo mundo jogar tudo, porque senão ele vai... mais jogadores vão acabar no departamento médico, porque é uma sequência muito pesada. Tem o Getafe no Bernabéu, depois tem o Atlético de Bilbao fora de casa, quarta-feira, jogo duríssimo, depois tem o Girona fora de casa, e aí, na outra semana, não nessa seguinte, na seguinte, o jogo contra a Atalanta fora de casa. Então o Real Madrid vai viajar bastante nos próximos dias, e esse jogo contra o Getafe é, em teoria, um jogo no qual o time tem tudo a seu favor, para conseguir resultado e para mostrar uma melhor versão individual e coletiva. Vamos ver se vai ser assim. Se vocês chegaram até aqui neste vídeo no canal e ainda não estão inscritos, se inscrevam para ajudar o canal a crescer, deixa o like e os comentários por aqui. Não estou falando sobre o Atlético de Madrid nessa briga de La Liga, porque eu estou gravando esse vídeo antes do Atlético entrar em campo neste sábado, mas o Atlético também, com esses tropeços do Barça, pode entrar aí, definitivamente, nessa briga entre 3 pelo Campeonato Espanhol. Como o Atlético não joga no meio da semana, minha ideia é fazer um vídeo falando um pouquinho sobre o momento do Atlético de Madrid também, que é muito absurdo. E vou estar no jogo do Atlético na Champions na próxima rodada, então vou falar um pouquinho mais sobre o Atlético aqui também, que o pessoal me pergunta. Mas como eu tô mais no dia a dia do Real Madrid, por acompanhar mais os jogos no Bernabéu, o pessoal já sabe o negócio das credenciais para jogo que eu já falei aqui várias vezes. Infelizmente não posso ir a todos os jogos do Atlético no Metropolitano, então foco mais nos jogos que eu acabo indo.
mas vou fazer fazer um videozinho aqui, falar um pouquinho desse momento do Atlético, que realmente é muito bom. E é outro que, com os tropeços do Barcelona, pode aí se aproximar do Barça também, e essa briga entre os três pelo Campeonato Espanhol pode ficar boa nos próximos dias.